Aí. Então vamos Essa lá, olha. linha. Ah, A linha branca tracejadinha, olha, certo. é o indicador ADX. Tá? É outro indicador. A gente colocou ele junto com o DI mais, DI menos. Quando você vai inserir o indicador DI mais, DI menos no teu gráfico, Brawler, você vai ver Aham. que ele tem duas opções. Ele tem simplesmente o DI mais, DI menos, e ele tem uma outra versão que o nome é DI mais, DI menos e ADX junto, que é esse que a gente está utilizando. Tá? Certo. A leitura do DI mais, DI menos, você simplesmente vai olhar para ver qual que é a linha que está por cima. Então, quando você tiver a linha vermelha por cima da verde, que é o DI menos, você vai ter um mercado com mais força vendedora. Quando você tiver a linha verde por cima da vermelha, que é o DI mais, você vai ter um mercado com mais força compradora. A linha tracejadinha branca que você perguntou, que é o ADX, ele vai mostrar o tamanho desta força. Então, o DI mais, DI menos só mostra quem é que está mais forte. Se é o vendedor ou se é o comprador. Mas o tamanho dessa força é dado pela linha branca, tracejadinha, que é o ADX. Repare nesse momento que a linha branca enterrou lá para baixo. Tá? Olha que ela fundou, olha, desceu lá para estar tá quase chegando no zero. O que que essa linha do ADX enterrada lá para baixo está mostrando para a gente? Que o mercado está extremamente fraco, seja o mercado comprador ou seja o mercado vendedor. O mercado não tem força. Por isso eu digo do perigo de você tentar usar um setup de tendência neste mercado. Você não tem perspectiva nenhuma de continuidade de movimentos. Porque olha a força do mercado como é que está. Tanto força de compradores como força de vendedores. Então, quando você observar a linha do ADX subindo, olha, para cima do canal aqui do 25 e subindo, quer dizer o quê? Que este movimento é um movimento de muita força. No caso aqui, força vendedora. Olha a linha vermelha como é que está para cima lá. Então, este é um cenário de força vendedora. Porém, o ADX, ele vai mostrar força independente se essa força é compradora ou vendedora. Então, você vai perceber, olha, que vai ter momentos que a linha branca também vai estar por cima, mas junto com a linha verde. Então, nesse momento, você vai ter uma maior é, é, você vai ter os compradores tendo mais força. Então a linha branca ela vai marcar força do movimento, seja um movimento seja de compradores ou de vendedores. Vai depender se é a linha verde que está para cima ou a linha vermelha. Correto? Agora, você tem que ficar esperto também com este cenário que a gente está vendo agora, que é um cenário onde você tem as linhas enterradas aqui, olha, para baixo da linha de 25. Isso vai mostrar para a gente que o mercado não tem força nem de compradores e nem de vendedores. Com isso, o mercado fica lateral. Você não pode tentar usar setups de tendência. Ficou claro agora, Brawler? Ficou. Então, quando a linha branca estiver abaixo da linha 25, Não ela, tem ela, força. ela não tem força. Não que o Não mercado tem esteja força. fraco, que ele vai descer. Isso não quer dizer nada, né? Não, quer dizer que ele vai travar de lado. Ah, tá. Tá? Esse cenário que você percebe aqui, ó, tá falando assim pra gente. Turma,
Esse cara não vai sair daqui. Entendeu? O mercado fraco não quer dizer que ele caia. O mercado fraco, ele não sai do lugar. Para o mercado cair, ele tem que estar forte, tem que ter força de quem? De vendedores. Entendeu? Então, o mercado, para ele se deslocar, seja para cima ou seja para baixo, ele tem que ter força. Quando tiver força de compradores, ele vai deslocar para cima. Quando tiver força de vendedores, ele vai deslocar para baixo. E quando você tiver um cenário como esse aqui, olha, você não tem força de ninguém, aí ele fica travado de lado. Agora entendi. Compreendeu? E aí, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Se você opera um setup de tendência, você não tem o que fazer. Você não pode operar. Agora, se você tem um setup de reversão, como a gente tem aqui, o nosso do canal de Keltner, aí você pode usá-lo. Por quê? Porque o mercado lateral a gente vai tentar vender em cima e vai tentar comprar embaixo. E dentro da configuração do indicador aqui, ele vai mostrar para a gente os momentos ideais para a gente fazer essas operações. Ok. Ficou claro agora? Ficou, agora entendi. Beleza. Obrigado. De nada.